Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de sexta-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã, para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, A palavra do Senhor hoje, o alimento, fica aqui no livro de Neemias. Pega a tua Bíblia, abre aí no livro de Neemias, capítulo 1, para a gente caminhar aqui na palavra de Deus, amém? Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco. Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, nos colocamos, meu Pai, diante do Senhor, porque precisamos, meu Pai, de Ti, porque somos necessitados da Tua presença, aleluia, Pai, porque se o Senhor, Pai, não nos ajudar, não tem como, Senhor, nós mesmos, Senhor Jesus, fazer nada, Pai. Por isso eu te convido nesse dia de hoje, Pai, nos alimente, nos sustente, nos fortaleça através da Tua palavra, nos dê direção, Senhor. Como seguir, como prosseguir, Pai. Aonde ir, Senhor, nos dá direção, Pai. Faça tão somente o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas nesse dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Igreja, o livro de Neemias, É uma passagem muito linda, uma história muito linda. Neemias, ele era judeu, mas ele era escravo, ou seja, ele era copeiro do rei Astaxerxes, Se encontrava na cidade de Suzã, na Babilônia. E certo dia, um dos seus irmãos, vieram, lá de Jerusalém. E Neemias, naquele momento, perguntou para eles como se encontrava o povo que não tinha sido levado, para o cativeiro, aqueles que conseguiram ficar lá, como eles estavam vivendo e como estava a cidade de Judá, de Jerusalém, como se encontrava, a cidade. E ali os irmãos deles começaram a relatar, trouxe um relatório para ele, de como estava o povo, como eram as condições que o povo estava vivendo e como se encontrava a cidade, E naquele momento ali que Neemias entendeu, que Neemias ouviu todo aquele relatório, de como encontrava aquele povo verdadeiramente, desolado, verdadeiramente vivendo em ruínas, a cidade toda destruída, Neemias, ele chorou e ele lamentou por alguns dias, mas a palavra diz que ele se levantou e se pôs a orar e a jejuar, aleluia, por aquele povo, aleluia, por aquela situação a qual aquele povo estava vivendo, Neemias, ele se pôs a orar e a jejuar, aleluia, mas ele se levantou, aleluia, glória a Deus, mas ele se levantou para reedificar aquela cidade. Ele se colocou diante do Senhor. Aleluia. Ele se colocou diante do Senhor. Ele se compadeceu quando ele ouve todo o relato. Quando ele ouve todo o relato como se encontrava, ele se compadeceu. A dor de ver os seus, aleluia, naquela situação, de ver a sua cidade natal naquela situação. A dor transbordou no coração dele, mas no meio da dor também veio o desejo de ajudar, de se levantar para ajudar, de ir lá e reedificar e devolver dignidade para seu povo, para os seus semelhantes, de devolver a dignidade para aquele povo. Aleluia. Oh, aleluia. E o Senhor hoje, Ele falava muito no meu coração nessa palavra. Que é isso que Ele espera de mim e de você. É que nós nos compadecemos. Que nós possamos olhar como se encontra a nossa família. Como se encontram os nossos. Como está os nossos que estão em nossa volta. Será que estão aqui que nem estava o povo de Judá? Vivendo completamente em ruínas, em destroços, envergonhados, humilhados. E nós não fazemos nada para ajudar. Nós não fazemos nada para ajudar, nós sabemos do relatório. Nós tomamos ciência do que está acontecendo. E nós não fazemos nada. Neemias, ele era um simples copeiro do rei. Ele era aquele homem que servia, à mesa do rei, que provava o vinho,
né? Antes de dar para o rei. Era aquele homem que a casa, né? Estava sobre a sua visão. Né? Todo o reino ali. Todo o palácio ali do rei estava sob a visão, sob os cuidados de Neemias. E quando ele olha para a situação que ele está vivendo, situação boa, confortável, mas quando ele olha para a situação do seu povo, da sua descendência, né, da sua terra natal, ele diz de certa forma, né, eu creio, pensando dessa forma, eu estou aqui, eu estou vivendo de certa forma bem, mas o meu povo está passando por uma situação pior, né, por uma situação de humilhação, de vergonha, humilhado, as portas caídas, queimada, sobre escombros. Mas ali nasceu o desejo no coração dele de se levantar e ir lá e ajudar. E é exatamente isso que o Senhor quer de mim, de você. É levantar verdadeiras mulheres de Deus, homens de Deus que se compadeçam da dor do seu próximo, da dor do seu semelhante, da dor daqueles que estão em sua volta e se coloque, né, diante do Senhor. Se coloca diante do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor. Ai, Jesus. Envia-me a mim. Aleluia. Aremeneia candarabanaia chu. Areme candaraia churia. Envia-me a mim, Senhor, para fazer a tua obra. É isso que o Senhor deseja. Porque nesse momento aqui, quando Neemias se pôs a orar, a jejuar, a buscar o Senhor, a pedir misericórdia ao Senhor pela situação que aquele povo estava vivendo, era exatamente isso que alegrava o coração de Deus. Era ver a disponibilidade de Neemias naquele momento para se entregar para fazer a sua obra. E ali naquele momento, Deus concedeu, né, favor a Neemias diante do rei. Quando Neemias vai diante do rei, ali no capítulo 2, né, Deus concede favor a Neemias. Que o rei, né, aleluia, pudesse contribuir com tudo que Neemias precisasse para reedificar, para fazer a obra de Deus. Porque Deus, ele só precisa que um se levante, que um se coloque diante dele e diga: eis-me aqui, Senhor. Que o resto Deus faz, o resto Deus garante. Deus só precisa de mim e de você, que verdadeiramente nós nos levantamos e nos colocamos diante dele e nos dissemos: eis-me aqui, Senhor, pode contar comigo. O Senhor Jesus, ele está procurando verdadeiras pessoas que hoje queira trabalhar para ele. A palavra do Senhor já nos diz, Jesus diz, né? Rogai ao Senhor da seara que vos envie trabalhadores, porque a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, os trabalhadores são poucos e o campo está aí, pronto para a colheita, pronto, mas não tem trabalhadores. Precisa de trabalhadores na obra do Senhor, trabalhadores com sinceridade, trabalhadores que verdadeiramente trabalhem, trabalhadores que verdadeiramente se engajem, se aliste para essa obra, para essa missão. Deus hoje, ele está procurando esses verdadeiros trabalhadores que queira se alistar na sua obra, que queira trabalhar com excelência na sua obra. Aleluia! E o Senhor escolheu eu escolheu você nessa manhã de hoje para estarmos aqui fazendo a obra dele, colocando em prática aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazermos. Então nessa manhã de hoje, se levante, se coloque diante do Senhor e diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que o Senhor vai te enviar aquelas pessoas, aquelas vidas que precisa, que necessita ser levantadas, ser erguidas, famílias que se encontram destruídas, lares que estão destruídos, precisando
ser reedificado, e é através da minha vida e da tua vida que o Senhor vai fazer essa obra na vida dessas pessoas. É através da nossa vida, quando nós nos colocamos na brecha, quando nós nos entregamos ao Senhor e dissemos: Senhor, faça o teu querer e a tua vontade, que Ele vai fazer a obra dele, quem garante é Ele. Tudo que Neemias precisava, Deus concedeu. Através do rei, ele vai usar pessoas para nos abençoar, pessoas para nos dar aquilo que nós precisamos. Quando Neemias chega lá, tudo que ele precisava de madeira para reedificar, de tudo, Deus concedeu. Porque isso, a obra é dele. O que nós precisamos, ele vai colocar nas nossas mãos. Mas ele só quer eu e você dispostas a fazer a obra dele. Com sinceridade, com amor, com excelência. Porque ele deseja de mim e de você verdadeiros trabalhadores, verdadeiros servos do Senhor para executar a sua missão. Aquilo que seu filho veio e deu início. E os discípulos, continuou. Agora essa missão é minha e você. Jesus preparou os discípulos. Aleluia. Jesus preparou os discípulos, para quando ele partisse, os discípulos continuar a missão de reedificação, de restauração das vidas. Aleluia. Ele preparou. Aleluia. E eles deu continuidade. Agora chegou a nossa vez. Somos discípulos do Senhor. Então nós aprendemos com o Mestre. Então essa missão hoje é minha e é tua. Aleluia! De nos levantar para reedificar as vidas. Para colocar de pé aqueles que se encontram caídos, que se encontram destruídos. Que nem estava a cidade de Jerusalém, que nem estavam os moradores de Jerusalém, envergonhados pelo diabo, famílias destruídas por Satanás, vidas no fundo do poço, que só estão esperando o momento que o diabo dizer: tira a tua vida, e eles vão lá e tira. Aleluia! Aleluia! Mas nessa manhã de hoje é um convite dos céus para a tua vida, mulher de Deus, homem de Deus. Tem vidas precisando de cada um de nós. Tem vidas esperando por mim e por você. Então não queira ficar apenas na tua casa sentada, não. Se levante. Faça aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para fazer. Faça. É hora de eu e de você nos levantarmos e irmos em busca dessas vidas, dessas pessoas, e até o encontro delas. Elas não têm condições de vir até a nós. Nós que precisamos ir até elas. Nós que precisamos sair da nossa casa. Nós que precisamos sair e ir em busca dessas vidas, dessas pessoas que se encontram dessa forma, desses lares que estão destruídos, que estão precisando ser reedificados, ser colocados de pé novamente, para que eles possam viver uma vida de dignidade, porque Jesus, ele nos deu, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E é através da minha vida e da tua vida que nós precisamos levar essa vida de plenitude para as pessoas, para que elas vejam que tem uma saída, que tem uma solução, que aquilo que elas estão vivendo não é o fim, só depende de mim e de você. Então essa palavra hoje é uma palavra de alerta para a minha vida e para a tua vida. É uma palavra de convocação dos céus para fazermos a obra do Senhor, para ir fazer aquilo que o Senhor nos diz: ide, por todo mundo e pregai o Evangelho. É isso que o Senhor está esperando de mim e de você, o ir. Fazer o nosso id, vai, faz. É isso que precisa mais, verdadeiramente. Aqueles que vão, que abraçam, que está junto,
que caminha junto, que segura na mão, até a pessoa se fortalecer. É disso que está precisando mais. Que eu e você sejamos verdadeiramente Neemias nesse tempo. Que nós possamos ser verdadeiros Neemias nesses dias de hoje. Está verdadeiramente precisando de verdadeiros Neemias nesse dia de hoje. E que eu e você possamos ser verdadeiros Neemias para reconstruir as vidas que estão perdidas, para reconstruir as vidas que estão destruídas, derribadas, que se encontra hoje esperando por mim e por você. Que Neemias, quando ele soube imediatamente, né, ele se colocou a clamar ao Senhor. Ele se disponibilizou. Ele se disponibilizou para Deus. E Deus concedeu. E ele fez a obra maravilhosa de reedificação da cidade de Jerusalém, né, de devolver a dignidade para o povo. Aí ele reconstruiu todos os muros que se encontravam caídos, né, em tempo recorde, 52 dias. E é assim que Deus faz na minha vida e na tua vida. Ele quer, né, ele tem pressa. As pessoas precisam de mim e de você. Então que hoje eu e você tenha pressa, nos apressamos em fazer aquilo que já deveria ter feito há muito tempo. Em fazer aquilo que já deveria ter feito há muito tempo. Então essa palavra hoje é uma palavra de confronto para a minha vida e para a tua vida. Que nós precisamos nos levantar do comodismo que nós vivemos, né? Muitas das vezes de fazer a obra só em 4 paredes, né? E a igreja não é isso, é fora. Jesus chamou a igreja, não foi para dentro, foi para fora. Nós precisamos sair das 4 paredes e fazer a obra do Senhor. Amém, igreja? Eu deixo essa palavra hoje para a tua vida. Palavra de realmente de confronto para cada um de nós. Porque as vidas estão sofrendo, as vidas estão perecendo. E eu e você temos, né, o remédio. Temos como trazer essas vidas novamente, né? Como reedificar essas vidas novamente, como colocar essas vidas de pé novamente. Nós temos nas nossas mãos, não fazemos porque não queremos. Então depende de mim e de você. Amém? Eu deixo essa palavra, que o Senhor Jesus vos abençoe e vos dê um dia de paz.